Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui depois do nosso intervalinho, né? Foi rapidinho, mas eu espero que tenha dado tempo para vocês terem tomado a aguinha de vocês. Então, olha só, estamos falando sobre o sistema solar, né? A gente já compreendeu bastante coisa, já vimos rapidão na última aula os componentes desse sistema, quem é que faz parte desse sistema solar. E aí a gente traz hoje umas informações extra, né? Umas informações a mais para a gente compreender a fundo qual é a composição, a estrutura, a localização desse conjunto de planetas que gira, que orbitam ao redor, né, em torno do nosso Sol, né? Então, a gente fez a nossa última aula falando do campo gravitacional, dos planetas, da Lua, do Sol, os campos provocados, né, gravitacionais provocados que a gente produz a partir da aceleração dos corpos. E a gente continua aqui trazendo as características desse Sol, que é o astro-rei, é a estrela principal do nosso sistema solar. É uma estrela por quê? Porque emite luz própria. O Sol tem essa composição de gás hélio, né, e de gás hidrogênio, que gera várias explosões diariamente, naquela bola de fogo. Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Então, o funk do Sol é esse, a bola de fogo mesmo. E aí ele, inclusive, emite bastante energia a partir dessas explosões e desse fogo, né? E isso, galera, é justamente o que produz toda a claridade do nosso dia, né? E quando a face da Terra que nós moramos está de costas para o Sol, aqui, ó, lá no Japão é dia e para a gente aqui é noite, ok? Beleza, vamos continuar que hoje ainda tem brincadeira no final da aula, uma brincadeira online do Abra a Caixa. Muito que bem, viu, Asimar? No último slide tem um linkzinho, já fica ligado. Tá certo? Então, vamos lá. Opa, peraí, para a gente se situar de novo, né? Estamos ainda na aula de ciências. A nossa professora que vos fala sou eu, professora Amanda, e estamos falando sobre o sistema solar, tá certo? Hoje, 13 de setembro. Então, olha só, qual é a constituição desse sistema solar? Dessa constituição, nós já vimos parte das características do Sol. Agora, a gente vai compreender quem são esses planetas do sistema solar. E aí, vocês vão ver que existem planetas que são considerados os principais, os planetas primários, né? Vocês estão vendo que nessa imagem, vou tentar dar um zoom aqui, ó. Nessa imagem eu tenho aqui o Sol, aí vem, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, vem aqui um planetinha bem miudinho chamado Ceres, que está entre Marte e Júpiter. Professora, eu nunca tinha ouvido falar desse planeta Ceres. Pois está bem aí, ele é do nosso sistema, mas a gente vai ver que ele não é bem um planeta, mas vamos já compreender. Júpiter, Saturno, Urano, né? Netuno, e aí tem Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Estão vendo aí? Esses todos são planetas do nosso sistema solar. Eles vão ter algumas diferenças, né, entre um e outro, porque a gente vai classificá-los como planetas principais ou planetas primários. Aí eles vão ter também os planetas secundários, que são as luas, né? Que a gente chama. A Terra tem um único satélite natural, que é a Lua. A gente chama ela carinhosamente de Lua, né? Mas tem planetas que têm 50, 60. Júpiter mesmo tem vários, se eu não me engano. Eu vou já procurar aqui, que inclusive elas têm nomes muito massa. Então, olha só. Esses planetas secundários são conhecidos como luas satélites naturais. E a gente ainda tem aqui os planetinhas anões. Quem são esses planetas anões? Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Tá certo? São 5 planetas anões. Antes, Plutão
ele era considerado um planeta, mas ele foi classificado como um planeta anão há um tempo atrás, tá certo? E agora já estão considerando a volta da classificação dele como um planeta mesmo, mas ainda não está definido. Então, o Plutão segue como um planeta anão, assim como Ceres, Haumea, Makemake e Eris. Tá certo, gente? Então, esses planetas principais ou os planetas primários, né? Eles orbitam em torno do Sol, né? Com órbitas aproximadamente circulares, órbitas elípticas. Elas não são bem assim. Tá aqui o Sol e a órbita é assim. Na verdade, o Sol tá aqui e a órbita é mais achatadinha, né? É um círculo achatado, uma elipse. Alguns são pequenos e rochosos, que são os planetas telúricos. Então, existem dois tipos de planetas principais. Os rochosos são os 4 primeiros: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Esses planetas são os planetas rochosos. Ou telúricos, né? São pequenininhos. E outros são grandes e gasosos, que são planetas jovianos. Então, esses aqui são os planetas gasosos. Isso, né? Ou tá aqui. Temos Júpiter, os 4 últimos, né? Saturno, Urano e Netuno. Estão vendo aqui que essas imagens são da NASA. Muito massa. Então, a gente tem aqui todos esses planetas como planetas gasosos. Então, esses 4 primeiros rochosos, os 4 últimos planetas gasosos. A gente já até tinha visto isso, né? Falando sobre essas características. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar para esse primeiro slide e aí vocês vão fazer uma pesquisa. Antes da gente continuar, né? Vocês vão pesquisar quem são, qual o conceito. Aí eu vou grifar o conceito de planeta, o conceito de satélites naturais e o conceito de planetas anões, para a gente poder compreender a característica e o que é que faz cada um ser o que é. Valendo 3 minutinhos na tela.
Pois bem, meus amores, eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa, né, para a gente ver o que é cada coisa. O que é um planeta secundário, um satélite, na verdade, e o que é um planeta não. Né? Então, todos eles vão ter conceitos diferentes. A gente vai lembrar que os planetas principais, né, vamos colocar aqui rapidinho os conceitos, né? Esses planetas principais, eles são, né, corpos celestes que são grandes, orbitam o Sol e não tem muita coisa no caminho da órbita deles não, né? A órbita deles é meio limpa, eles não ficam se chocando com muitas coisas. Então, os planetas secundários, esses satélites naturais, eles vão acompanhar os planetas né? Geralmente todos eles têm esse formatinho esférico e tudo mais. Então, um planeta anão, né, eles tendem a orbitar zonas que têm objetos semelhantes a eles, que podem inclusive entrar em choques com eles, né? Então, eles são menores, têm órbita, né, ao redor do Sol, eles não orbitam outro planeta. Quem orbita os planetas são os satélites, tá? Giram em torno do Sol. E podem se chocar com outros corpos celestes em sua órbita, né? Geralmente a órbita deles também sofre influência do campo gravitacional de outros planetas, então por isso que eles são considerados planetas anões. Tá certo? Deixa eu só apagar aqui para ficar menos, né, sujinho, tá? A gente está trazendo aqui essas informações e trazendo esses conceitos. Então vamos seguindo, porque a gente já estava conversando sobre os tipos de planetas que nós estamos conhecendo. A gente traz aqui, né, esses planetas, os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, como planetas rochosos ou telúricos. Eles também são menores, né? São constituídos por rochas. E a gente traz aqui os planetas gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são maiores e são formados por gás. Eles não têm essa superfície rochosa como o planeta Mercúrio, Vênus, Terra ou Marte. Eles são gasosos, são chamados de jovianos e eles também são grandes, né? São maiores, ok? Então a gente vai ver aqui nessa nossa constituição do Sistema Solar ainda as luas ou satélites naturais. Quem são esses elementos, hein? Olha só as características. Orbitam em torno de um planeta principal, foi o que eu pedi para vocês pesquisarem, e são menores que o planeta principal que orbitam. Então tá aqui o planeta Terra. A Lua é grande? É, mas é menor que a Terra. E ela vai orbitar em torno da Terra. E a Terra orbita, né, em torno do Sol. E a Lua vai acompanhando. Mas a Lua tem uma órbita, uma translação em torno da Terra, tá bom? Então, são menores que o planeta que orbitam e orbitam em torno desse planeta, não só em torno do Sol, né? Então, olha só, vamos conhecer aqui alguns satélites, presta atenção. Eu tenho aqui a nossa Lua, um satélite de Marte, né? Uma Lua de Marte, e um satélite de Júpiter. Eles estão orbitando em torno, né, desses planetas. É bem interessante. Então, aí são os satélites naturais. Combinado? Então, vamos lá, continuando a nossa constituição do nosso sistema solar.
A gente vai falar ainda agora o último conceito que eu pedi para vocês pesquisarem sobre os planetas anões. Eles orbitam em torno do Sol, eles têm uma órbita própria, são menores que os planetas principais e eles não possuem órbitas desimpedidas, porque nas suas vizinhanças há outros astros. Então, eles correm um risco de se chocarem com outros astros de vez em quando, né? Então, eles não possuem uma órbita desimpedida, não é limpa, como é o caminho que percorre em translação todos os outros planetas em torno do Sol. Tá certo? Eles têm nessa órbita, no caminho, eles vão encontrar outros elementos. Tá certo? Então, a gente tem aqui Eris e sua lua Disnômia. Esse é o primeiro planeta anão que eu estou mostrando para vocês, com o seu satélite natural, que maravilha. Temos ainda Plutão e sua lua chamada Caronte. Tá aí. A lua é quase que um terço, né, um quarto do tamanho do planeta. Ela é bem grande, né, comparado ao tamanho de Plutão. Tenho aqui Makemake, né, nosso planetinha anão. E a gente ainda tem Haumea e suas luas, são duas. Eita, já pensou? Se a gente conseguisse ter 2 luas no nosso céu, que maravilha. Tem planeta que tem mais de 50. Vou já mostrar para vocês. E aí tem Ceres, né? Também não tem satélite. Não é obrigatório, viu, gente, que os planetas tenham satélites, não. Tá certo? Alguns têm, outros não têm. Descobrimos, então, as diferenças entre os planetas anões, os satélites e os planetas principais, tá? Então, temos aqui essas informações e vamos seguindo, que a gente vai ter bastante tarefa hoje. E aí existem semelhanças, né, entre os planetas principais. A primeira delas, todos têm movimento de translação e rotação. Rotação é quando ele gira em torno do seu próprio eixo, né? Então, tá aqui a Terra, tá aqui o eixo da Terra, e ela vai fazer esse movimento giratório, né? A gente desenha esse eixozinho só para ficar melhor compreendido, mas ele gira em torno do seu próprio eixo. E o movimento de translação é a órbita em torno do Sol. Outra semelhança entre os planetas, deixa eu apagar aqui as anotações, né? Temos aqui um sentido. Um sentido, né? No movimento de translação. E é engraçado que o movimento de rotação também, vocês já pegaram uma pia que tem aqui um ralo? Então, os planetas, eles estão orbitando em sentido anti-horário, né? Mas a rotação, a gente consegue perceber quando a gente vai botar a água para escorrer na pia, ela vai ter um sentido de girar. Presta atenção, é o mesmo sentido de rotação da Terra. Então, ela não vai girar, quando você deixa a água, ela vai fazer aquele redemoinho, né? Para escorrer pelo ralo, e ela vai fazer o movimento imitando o movimento de rotação da Terra. Oh, professora, que interessante. Né? Então, quando a água escorre, você observa que ela vai girando. Se você botar um pedacinho de papel, você vai ver que tem um sentido. Geralmente é o sentido horário que a gente observa, né? E aí ela escorre pelo ralo mostrando isso. Tá certo? Só uma curiosidade também. Tá? Quem quiser testar em casa, não vai gastar muita água fazendo isso não, mas vale a pena, né? No momento que estejam ali observando. Então, existe um sentido no movimento de rotação e inclinação do eixo. A Terra e os outros planetas, eles têm mais movimentos, tá? Não é só rotação e translação. Tem outros movimentos, nudação, tem vários, mais uns 3 ou 4. E aí,
esse sentido de rotação, existe também um eixo, olha só. Mercúrio, o eixo dele é bem retinho com ele. Estão observando aqui? Então, a rotação dele dá esse sentido. Vênus tem 177 graus. A Terra tem 23,5 graus. Então, isso quer dizer que ela está aqui rotacionando, né? Só que além, ó, corta aqui, ó, Elcimar, por favor, só para eu demonstrar. Porque a gente tem aqui o planeta, como se fosse o eixo. O planeta está aqui, né? E aqui é como se fosse o eixo. Vocês estão vendo que Mercúrio, ele tem um eixo de rotação bem retinho. Então, é como se ele ficasse girando em torno do seu próprio eixo assim. Pode dar um zoom, Elcimar? E aí ele fica girando. Então, qual é que vai ser o movimento além da rotação e da translação do planeta? É esse giro em torno do seu próprio eixo. Então, gente, quando ele gira aqui, ó, né, aqui está Mercúrio. Quando ele tem um eixo de inclinação, ele fica girando aqui, mas ele ainda também faz isso aqui, ó. Né, ele dá esse girozinho aqui, que é bem interessante. Além do movimento de rotação. Rotação é girar em torno do seu próprio eixo, tá? Aqui. Você gira, né? Em torno do seu eixo. O eixo é o lápis que eu estou segurando aqui, tá? Só que tem uns que tem um ângulo de inclinação. O planeta é como se tivesse um eixo assim, meio tortinho. Tem 23, quanto? Eu esqueci, 23,5 graus. Então, quando eu tenho esse eixo também, ela faz um movimento de rotação, que seria aqui girar em torno do seu próprio eixo, mas ele também, ó, faz esse movimento, né, que tem a questão da inclinação. Então, esse movimento da Terra não é nem rotação, nem translação, mas acontece e tem um nome que a gente vai ver adiante, tá certo? São os movimentos extra. Outros movimentos que são estudados, são pouco estudados, porque eles não dão efeitos absurdos, como a gente vê no movimento de rotação. A gente vê que o efeito é a formação do dia e da noite. O movimento de translação, ele é tão drástico que ele forma as estações do ano. Mas esse movimento aqui, como o da nudação, ele não tem tanto efeito perceptível não, mas existe. Ok? Vamos adiante. Olha só, Marte já tem um eixo de inclinação maior que o da Terra, de 25 graus. Júpiter tem só 3, Saturno 27, Urano 98, quase de cabeça para baixo o planeta. E Netuno tem 30 graus de inclinação do seu eixo. Tá certo? Ainda vendo aqui a Constituição, a gente tem algumas informações acerca desses planetas. Na sequência, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. A gente tem a massa em relação à Terra, né? Se a Terra tem uma massa de 1, olha só, comparando com Júpiter, Júpiter tem 318 vezes mais massa do que a Terra, né? Mercúrio tem só 0,6% da massa da Terra, tá certo? Olha outro planeta bem grande, Saturno, enorme, né? E aí o menor vai ser Plutão, Mercúrio e Marte. Raio, né? O que é o raio? É quando você pega o planeta, acha o centro e vê essa distância aqui, do centro para a parte de fora do planeta. Isso aqui é o raio, tá certo? Então, o raio do maior planeta, olha como ele é gigante. Tá? Estão observando aí? Então, é interessante como ele é grande, né? Ele tem um comprimento, né, desse raio bem grande. A distância do Sol. A gente vem aqui em ordem crescente, né? Aqui, quem está mais perto é Mercúrio, quem está mais longe é Netuno. A velocidade orbital, ou seja, com qual velocidade em quilômetros por segundo, viu? Não é por hora, não. Cada 1 segundo, a Terra, por exemplo, consegue andar 29,79 quilômetros. Éguas, professora, como é que a gente não sente? A pessoa, a gente só ia viver tonto, de tanto a Terra está rodando. Mas roda mais é o juízo da gente, né? A Terra não. Na verdade, nós não sentimos porque a Terra é muito grande.
Então, para ela, na hora que ela, em um segundo, ela consegue andar quase 30 quilômetros, né? Consegue girar, porque ela é muito grande, né? Então, a gente observa que é muito simples a gente fazer essa comparação. Você lembra que tinha uma bicicleta antigamente, que tinha uma primeira roda da frente bem grande e uma rodinha bem pequenininha? Para essa roda maior fazer uma volta, parecia que era mais devagar, mas ela anda mais nesse seu movimento, que aparentemente é. A pequenininha, para acompanhar a grande, ela ia, ó, roda desse jeito, loucamente. Então, a gente não percebe essa rotação louquíssima, porque o nosso planeta não é do tamanho da rodinha, ele é gigantesco. Então, ele percorre um caminho muito longo, mas porque ele é gigante. Então, em um segundo, mais de 30, quase 30 quilômetros, a gente consegue ver, né, essa rotação. Tá certo, gente? Então, vamos lá. É bem interessante, né? Olha aí. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, né? Você percebe que isso não tem a ver com tamanho, porque Júpiter, ele tem uma velocidade orbital menor do que a Terra. Olha só como é legal, né? A gente observa que Júpiter, que é o maior planeta, maiorzão, tem uma velocidade menor que a da Terra. Vou pegar a canetinha vermelha, né? Júpiter aqui e o da Terra com 29. E Vênus roda ligeiro, moço, 35. E Mercúrio, ó a rodinha pequena. Olha aqui, ó. Lembra da história da rodinha pequena que roda mais ligeiro? Então, Mercúrio, como é menor, ele tem uma maior velocidade orbital. E a Terra não, ela já vai ter menor. Júpiter, que é maior ainda, vai ter uma velocidade um pouco menor. Bem interessante. Olha o período de translação. 1 ano na Terra são 365,25 dias. 1 ano em Marte são quase 2 anos da Terra, mais de 2 anos da Terra, né? Então, 1 ano para Júpiter dar uma volta em torno do Sol passa 11,86 anos. 1 ano de Júpiter são 11 anos, né? Olha o Urano para dar uma volta em torno do Sol completo, 84,1 anos, 0,1 anos. E Netuno, ora, mas professora, por que demora tanto? Meu irmão, a distância, o Sol está bem aqui. Mercúrio, rapidinho, ó, em 87 dias ele dá essa volta. Vênus, ele dá a volta em 224 dias. A Terra, essa volta já é maior, 365 dias. Marte já está mais longe, ó, o percurso é maior. Lá Netuno, meu irmão, vai dar mais de 100 anos, porque a volta é maior, né? A órbita é maior. Então, vai ser crescente, acompanhando, olha esses dados como são interessantes, vai aumentar, acompanhando isso aqui, ó, acompanhando a própria distância. Observe essas informações, tá certo? Período de rotação na Terra em 24 horas praticamente, né? 23,9, a gente gira a Terra, dá uma volta completa em torno do seu eixo, tá certo? Ok? A temperatura média na superfície do nosso planeta é 14 graus e subindo, viu? Por conta do aquecimento global. Então, outros planetas vão ser congelantes, como Marte, Saturno, Urano e Netuno. O frio é abaixo de zero, mais de 200 graus em Netuno, muito frio. E alguns vão ser quente pegando fogo. O que é interessante? Mercúrio, a gente pensa que ele é o planeta mais quente, porque ele está mais próximo do Sol, mas ele não é o planeta mais quente. Quem é o planeta mais quente? É Vênus. Então, Vênus ele é o mais quente, tanto porque ele é o segundo mais próximo do Sol, tá? E também porque a composição de Vênus tem muito carbono e hélio, né? Principalmente carbono, que dá e muito metano também. Então, dá essa condição de ser mais quente, porque tem muito gás lá que auxilia no aumento da sua temperatura. Olha os planetas que não têm lua, Mercúrio e Vênus. Terra tem uma lua só, Marte tem 2 luas. Olha aqui, Júpiter
tem 64 luas. Deixa eu pesquisar bem aqui o nome de pelo menos umas 5 luas de Júpiter para a gente achar engraçado. Luas de Júpiter. Olha só. Quantas luas Júpiter vai ter? Olha o nome delas. Europa, Io, Ganímedes, Calisto, Amalteia, Adrasteia, Imália, Tebe, Elara, Carme, Eupória, Calicórilis, minha gente, tem tanto não, Autone, Silene, Erinome, Caldênia, quase a Claudênia daqui das Libras, Arpalique, Calique, Aitne, Tione, é cada nome massa, vamos botar um cachorro. Vocês têm um cachorrinho que tem nome para botar ainda? Procura o nome de uma lua de Júpiter, que só tem nome massa aqui. Aí, deixa eu ver outros aqui. Luas que, Matheus, que tem um monte? Luas de Saturno. Bora lá. Luas de Saturno. Titã, Encélado, Mimas, Dione, Jápeto, Tétis, Hiperion. Eita, só nome massa também. Então, são os planetas que mais têm luas. Tá certo? Como será o nome das luas de Marte? Vamos saber? Luas de Marte. Como será o nome delas? Não apareceu aqui para mim. Deixa eu pescar aqui. Daqui a pouco abre e eu mostro para vocês os nomes das luas de Marte. Ó, Phobos e Deimos. Eu não sabia que tinha esses nomes, não lembrava pelo menos. Phobos e Deimos, a nossa é lua mesmo. E por aí vai, gente. Tem planeta que tem 13 luas, né? Tem 13 luas. Por ano tem 27, então por aí vai. Tem alguns que não tem nenhuma, coitados. Então, olha só, ainda vendo a nossa Constituição, né? As diferenças entre os planetas principais são essas, basicamente. A sua massa, se ele é terroso, se ele é rochoso, se ele é gasoso, o tamanho, né? Se tem uma atmosfera e do que é que ela é feita. A temperatura da sua superfície. Né? O período orbital ou o período de translação, o período de rotação, a velocidade orbital e a presença ou não de satélites naturais. Quantos, quem são e quais são. Tá bom? Então, essas são as principais diferenças desses planetinhas, tá certo? Então, quem tem a maior distância, quem tem o maior período de translação, deixa eu botar logo tudo isso aqui. Ó, se eu tenho a maior distância do Sol, eu vou ter um maior período de translação, que foi a que a gente acabou de fazer essa relação. Assim, eu vou ter um maior tempo para dar uma volta completa em torno do Sol. E isso vai me fazer ter uma menor velocidade orbital. Então, a gente compreende a distribuição dessas informações aqui, ó, nesse quadro, a partir dessa lógica colocada nesse slide que eu estou mostrando a vocês. Ai, volta só uma. Pronto, tá aqui. Tá certo? A gente já desmiuçou ali o nosso gráfico e daqui a pouco a gente vai começar a brincadeira para finalizar a nossa aula de hoje de boas. Aí a gente ainda fala de quem são os asteroides, né? Então, esses asteroides que a gente também considera como partes do universo, do cosmos e do nosso sistema solar. Esses asteroides, eles são rochosos. São pedras, rochas. Tem dimensão inferior a 1000 quilômetros. Eles têm que ser menores. Esse tamanhão deles aqui, ó, tem que ser menor que 1000 quilômetros, né? E eles não são redondinhos como os planetas anões, os planetas. Eles têm uma forma toda troncha, toda irregular, tá? Na sua maioria estão situados entre Marte e Júpiter, constituindo a cintura de asteroides. Olha só como a gente está no lugar privilegiado do sistema solar. E mais privilegiado ainda no nosso planeta Terra, porque a gente mora no Brasil. Então, olha só. Quanto a desastres naturais, nosso país tem uma certa segurança. E o nosso planeta também. A gente não está no miolo da rota, né, das cinturas de asteroides. Mas também existem para lá da órbita de Netuno a cintura de Kuiper, onde se encontram diversos planetas anões.
Tá certo? Então, a gente falando um pouco aí desses asteroides. Então, conhecem-se centenas de milhares e todos os anos são descobertos mais asteroides. Alguns vão constituir um perigo para a Terra, né? Porque alguns eles passam raspando da gente. E eles são designados em inglês por Near Earth Asteroids. NEA, tá? Esses NEAs são os asteroides que podem colidir, podem se chocar, bater, barruada com o nosso planeta. Credo, professora, que medo, reza que passa. Então, a gente vem aqui com a constituição do sistema solar, falando dos asteroides e qual a diferença do asteroide para o cometa. Cometas, eles são corpos celestes com forma irregular, podem medir vários quilômetros, tem gelo, tem poeiras, quando se aproxima do Sol, parte do gelo passa a vapor e libertam-se essas poeiras, né? Vê-se a parte interior, o núcleo, uma nuvem à volta, que a gente chama de cabeleira ou coma, e uma ou duas caudas. Na formação do sistema solar foram lançados para a cintura de Kuiper, né? E para a nuvem de Oort, situada nos confins do sistema solar. Tá certo? Eles descrevem órbitas elípticas alongadas em torno do Sol. O cometa mais conhecido, que é o cometa Halley, demora 76 anos a completar uma órbita em torno do Sol. Há vários anos atrás, foi possível ver o planeta Halley passando 76 anos depois da sua última volta, né? Que dá para avistar aqui da Terra quando ele passa, orbitando, né? Então, só depois de 76 anos depois que a gente vai conseguir ver o cometa Halley de novo, tá? Ok? Então, a constituição ainda do sistema solar, falando agora. Já vimos quem são os asteroides e os cometas. Agora, os meteoroides, né? São restos de cometas ou fragmentos de asteroides. Eles atravessam Se eles atravessarem a nossa atmosfera, eles vão aquecer devido à fricção com a atmosfera, o choque, né, o contato. A atmosfera é cheia de gás, né? E alguns ardem e deixam um rastro de luz no céu, tornando-se luminosos, chamamos meteoros, tá? Então, meteoroides, eles estão em órbita também e eles podem entrar no nosso planeta. São bem menores, né? São fragmentos, são pedaços. Quando eles entram na nossa atmosfera, quando entram em contato com os gases da atmosfera, eles pegam fogo, né? Eles aquecem demais e aí vai ficar esse rastro de luz no céu. Esse fenômeno é conhecido por chuva de estrelas ou estrelas cadentes, mas de fato trata-se de uma chuva de meteoros. Quando chegam à superfície terrestre, chamam-se meteoritos. O seu impacto pode provocar crateras. Eu acho que em uma cidade daqui do Piauí, chamada São Miguel do Tapuio, tem uma área que houve um choque, né? Já teve uma queda de meteoro e esse meteorito formou uma cratera enorme nessa cidade. Não dá para olhar assim e ver a borda, mas com o drone, né? Você consegue visualizar a cratera aqui no nosso estado. São Miguel do Tapuio. E tem um nome essa cratera que é formada, mas agora eu não vou me recordar. Tá certo? E agora, finalmente, viu, Alcimar? A gente já pode ir para a primeira atividade. Tá bom? Nós podemos ir para a primeira atividade. E a gente vai fazer uma atividade online chamada de Abra a Caixa. Tá certo? Ok? Então, a gente já está aqui com a nossa atividade do Abra a Caixa. E para brincar, é o seguinte, você vai escolher um número. E o número que você escolher vai abrir uma pergunta e vamos ter um tempo. Combinado? Então, vamos lá, quem vai escolher o primeiro número? Saíram meus alunos daqui da sala, né?
Meus alunos Andresa, Jô, Fátima, Elcimar, Ismael. Digam um número aí para a gente abrir primeiro. Valendo. Número 7, a pedido do nosso intérprete Ismael. Verdadeiro ou falso? Temos 26 segundos para responder. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto do Sistema Solar em tamanho. É verdadeiro ou é falso? Mercúrio, Vênus, Terra. Ele é o mais próximo do Sol em terceiro lugar, mas ele é o quinto em tamanho? Isso é verdadeiro ou é falso? Vai, responde. Verdadeiro ou falso? Ismael, foi tu que pediu. Responde. Perdemos tempo, ó. Vai bloquear. Vamos de novo. Né? Aqui a gente... Opa, vamos começar de novo. Viram que se a gente perdeu tempo, ele sai. Então, vamos voltar. Vamos no 7 de novo. E aí já tem uma outra pergunta. O espaço que envolve o mundo em que vivemos é ocupado por bilhões de astros. É o espaço geográfico? Não, falso. Não é o espaço geográfico, isso é o universo. Escolhe um número, Elcimar. Número 3. Vai responder, viu? O eixo terrestre está inclinado em relação ao plano do movimento da Terra em torno do Sol. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente acabou de ver que esse eixo está a 23, né? 23,5 graus de inclinação. O número 5. Abra a caixa número 5. O eixo terrestre é imaginário e atravessa a superfície da Terra entre Equador e o Trópico de Câncer. Será se é isso mesmo? Vamos de falso? É falso. O eixo da Terra, ele vem em outro sentido e não com o Equador e o Trópico, tá certo? Ele vem na vertical. Seria, então, o meridiano, né, de Greenwich, ok? Então, esse eixo, ele tem essa inclinação. O número. Vai, Ismael. 1, 2, 4, 6, 8. Os satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo de satélite natural? Lua. Eita, verdadeiro ou falso? Falso! O satélite não emite luz própria. Os satélites, eles orbitam em torno de algum planeta, tá bom? E ele não emite luz própria. Quem emite luz própria são as estrelas. Só sobraram números pares. Fátima, escolhe um, por favor. 2. Número 2. Fafá que pediu, ó. A Terra é ligeiramente achatada nos polos e seu formato é denominado de geóide. Professora, a Terra não é plana, não. É não, cabeça de pato. Ela é geóide, quase que redonda. Alternativa verdadeira. 4, 6 e 8. 8? Elcimar gosta. 8. Os planetas não têm luz própria. Exemplo de planetas: Terra, Júpiter, Saturno e Marte. É verdadeiro ou é falso isso aqui? Se eles não têm luz própria, né? Eles são considerados planetas. Então, temos aqui, ó, Terra, Júpiter, Saturno e Marte. Verdadeiro, gente. Acertamos de novo. Faltam só 4 e 6. Ai, tá acabando nossa primeira brincadeira. Qual o número? 4. Ismael escolhe número 4. No sistema solar, a Terra localiza-se entre Júpiter e Saturno. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Não, só se ela tivesse entre eles dois aqui no meio. Falso, gente. A Terra está entre Marte e Vênus. E ficou nosso último númerozinho, ó. Número 6. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto do sistema solar em tamanho. Essa foi aquela que a gente fez perder o jogo, não foi? Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro, gente. Então, em tamanho, vem Júpiter, vem Urano, que são grandes, Netuno, são maiores que a Terra, né? Ela vai ser o quinto em tamanho e o terceiro na ordem do sistema solar, tá certo? Gostaram da brincadeira? A gente fez aí esse primeiro joguinho e a gente vai partir agora para um próximo jogo, né? A Terra é o terceiro planeta. A gente já fez aqui, verdadeiro, tá? Temos aqui esse quiz, ele é muito rápido, tá certo? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer daqui pontuando agora, hein? Temos mais 21 segundos. Eita, coisa boa. Pergunta 2, te prepara. O espaço que envolve o mundo em que vivemos é ocupado por bilhões de áreas, espaço geográfico. A gente está só revisando, hein? Falso. Acertamos e acertamos ligeiro. Vamos ver se vocês memorizaram a resposta, né? Falso. Só memorizando as nossas respostas, ganhamos um bônus. Olha só, vai ficar cada vez mais moleza. Os planetas não têm luz própria. Exemplo, Terra, Júpiter, Saturno e Marte. Verdadeiro. Ok? Aqui a gente já ganhou mais bônus para responder com calma as próximas questões, né? Cadê, menino? Bota aí essa pergunta que a gente já tá pronto. Eita, round bônus, meu Deus. O que é que a gente faz aqui? Ai, Jesus, vamos para mais 200. Eita, ele embaralhou. Eu ia pegar o de mais 200. Que coisa. Para, criatura. Aqui. Ai, mais 100 pontos. Vamos pro round bônus. Rodada bônus, hein? Adorei. Temos ainda pergunta 4. Cuida. Os satélites possuem luz própria. Mentira. E giram ao redor do Sol. Mentira. Isso aqui é falso. Acertamos, quer ver? Tcharam! Muito que bom. Acertamos. E a gente está memorizando aqui toda essa atividade que fizemos pelo quiz, tá certo? Já fizemos o Abra a Caixa. Partiu. Quinta pergunta. No sistema solar, a Terra localiza-se entre Júpiter e Saturno? Não, falso. Ela localiza-se entre Vênus e Marte, né? É isso mesmo. Mercúrio, Vênus, aí Terra, depois Marte. Ok, estamos, olha, com a pontuação maravilhosa. Quero chegar em 1000, hein? Bora lá. Pergunta 6, faltam só mais duas. Depois, o eixo é imaginário, atravessa a superfície entre o Equador e o Trópico de Câncer. É falso, porque essa divisão ela é horizontal e a do eixo é vertical, tá certo? Falso, Falciane. Vamos lá para mais uma pergunta, a penúltima. De novo, nossas cartinhas bônus. Plim, plim, plim. Vamos lá, eu quero de 200. Olha aí para onde é que a carta... Ih, já embaralhou de novo. Não tem como. Já parou? Já acabou, Jéssica? Acertei pelo menos mais 100. Vamos lá. Cuida. Rodada bônus, nós vamos bater os 1000 pontos, não vamos? Prepara. Pergunta 7. A Terra é ligeiramente achatada nos polos e seu formato é geóide? Verdadeiro, Creide. É verdadeiro. A Terra não é plana. Pelo amor de Deus, sai de perto de uma pessoa que diz isso. E aí diga, não, querido, a Terra não é plana nem perfeitamente redonda. Ela é geóide. Tem os polos achatados. O eixo terrestre está inclinado em relação ao plano do movimento da Terra em torno do Sol. Verdadeiro. Cadê? Não triscou, não. Foi. Eu perdi 2 segundos do meu bônus. Que coisa. Verdadeiro também. Tá aí, né? Temos agora, não disse que a gente ia bater os mais de 1000 pontos? Quase que 1.200 pontos. Arrasou. Aplausos. Ei! Fizemos um maravilhoso quiz show de ciências. Beleza, pessoal? E aí a gente vai finalizando nossa aula. Tem mais um? Tem? Ou assim, uma vez se a gente consegue ver aquele último, porque se as perguntas forem iguais, a gente não vai fazer, tá bom? Mas se forem diferentes, a gente faz. Então, a gente tem aqui a atividade online. Eu acho que eles são todos iguais. Volta aqui no meio rapidinho.
Essa daí foi o que a gente já fez, né? E o abra-caixa é o outro. Não, então tá tudo bem, gente. Eles têm as mesmas perguntas, então a gente não vai esticar fazendo mais um, né? Mais um quiz, já que nós já fizemos todos, né? Então a gente conclui esse momento falando do sistema solar. É sempre bom conhecer um pouco mais sobre o espaço, não é verdade? Lembrando aqui, vamos só recapitular para a gente poder ir para o nosso almoço. A gente viu lá no começo da nossa aula, principalmente as questões que envolvem por que existe a órbita nesse nosso sistema solar. Por que está todo mundo girando em torno do Sol, que é o nosso astro-rei? Então, a gente entendeu que isso tem relação com a própria energia, o campo gravitacional, que é emitido pelo Sol, né? E também é emitido por todos os planetas. Então, assim como o Sol tem essa força de atração, né? E existe um processo que envolve a distância desse planeta com o Sol, isso faz com que ele não seja atraído até se bater. Então, a distância garante que ele não vá entrar em choque com o Sol, mas que ele fique arrodeando, que é o nome do piauiês para órbita, certo? Então, os planetas que ficam arrodeando o Sol, a gente diz que eles estão em órbita. Então, o que justifica a órbita é justamente a gravidade também. Vimos que a distribuição de massa entre os componentes do sistema solar é completamente irregular. Lembrando que a teoria que justifica a criação do universo é a do Big Bang, boom, que houve aquela grande explosão, né? E isso justifica terem fragmentos de todos os tamanhos, né? Então existem planetas, né, que de tanto antes eram como asteroides, não tinham aquele formato, mas o movimento de rotação, né, esse giro foi arredondando esses corpos celestes, entendem? Então, esse planeta passa a ter um formato arredondado, no nosso caso, um formato geóide. E os tamanhos são diferentes, né? São diferentes, tanto que se juntar todos os planetas do sistema solar, eles não dão nem 1% da massa do Sol, para ver a irregularidade. Então, o Sol não é planeta, ele é uma estrela. A estrela ela vai emitir luz, principalmente, e calor, e aí ela é a estrela, o Sol é a estrela do nosso sistema, tá? Esse sistema planetário que tem como planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, sendo que os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas gasosos são Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão não. Professora, tu esqueceu. Plutão não é um planeta, ele foi trazido para a classificação de um planeta anão. Quem são esses planetas anões? Ceres, Haumea, Makemake, Eris e Plutão. São os planetas anões do nosso sistema solar. Ainda vimos como é que são, né? Quem são os asteroides, os meteoroides, que quando entram no nosso planeta, passam pela atmosfera, brilhou, aí vira um meteoro, como é? Meteoroide. Tem o meteorito, que é quando ele entra e faz a cratera no chão do nosso planeta. E eu disse para vocês que bem aqui na cidade de São Miguel do Tapuio tem um buraco, uma cratera provocada por uma pancada de um meteorito. A gente viu também o que é um cometa, falamos do cometa Halley, não foi? E aí, a gente finalizou a nossa aula fazendo essa brincadeira do abra-caixa e confirmando nossas respostas com uma brincadeira, um jogo interativo de um blog, um site muito legal, que é da galera do Suporte Geográfico.
Sim, porque estamos aqui casadinhos com a geografia, na compreensão desse sistema solar, desses planetas, tá certo, pessoal? Então, eu vou desejar que vocês tenham uma excelente semana. A gente se encontra, a gente se vê na terça que vem, tá bom? Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. A gente se vê. Até mais e tchau, tchau.